Então, eu peço que todo mundo preste atenção, Jonathan inclusive. Triângulo é o polígono que tem 3 lados. Certo? Guarda isso aí. Tenta focar. Eu sei que você é hiperativo, mas você não vai conseguir. Não vai. E isso é bom em trigonometria. Bom, vamos lá. O que é um triângulo? É um polígono de 3 lados. Isso é um triângulo. Tem gente que fala triângulo de ponta cabeça. Ah, Otávio, isso aqui é um triângulo de ponta cabeça. Você sabe quando eu estou dando aula, às vezes a matéria é triângulo. E aí tem um monte de triângulo em formato diferente. E sempre tem um aluno falando, qual figura que você está falando? Aquele que parece um triângulo. Isso aqui é triângulo, certo? Tudo isso aqui é triângulo, ok? Então o triângulo não importa a posição ou o formato que ele tem, se tem 3 lados e é um polígono, se ele é fechado, é um triângulo, certo? Ok? Não existe triângulo de ponta cabeça, tá? Se eu pegar a Samira aqui e virar de ponta cabeça e perguntar quem é essa pessoa, é a Samira. Não é a Samira de ponta cabeça, certo? A posição não importa, tá? Vamos falar dos elementos do triângulo. O que tem de elemento no triângulo? Ele tem quantos vértices? 3, né? Eu costumo chamar de A, B e C. Vocês podem chamar de qualquer letra. Mas vocês sabiam que existe até uma regra estética para colocar essas letras aqui? Você sempre coloca no que está mais acima e a... Você quer direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. O que está mais acima e a esquerda, bom dia, vamos entrar. Você chama de ponto A. E você vai numerando no sentido contrário do relógio. Pode fazer assim. É regra? Não. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas essa... Ah, é Sofia? Você é Sofia? Hã? Ah, tá. Eu achei que era a Sofia, a outra Sofia. Não a tua prima, a outra. As duas escreveram. Nossa, eu nem tinha visto. Sofia, você... Que diferente que você tá. Bom, então A, B e C. Tá, então qual é o primeiro elemento que tem em um triângulo? Vértice. Então, quantos vértices tem um triângulo? 3. Ah, Otávio, isso é óbvio que tem 3. Será que é óbvio que tem 3? Por exemplo, um cubo. Cubo. Quantos? O que é um cubo? Quantos lados tem um cubo? 6. Não tem 6 lados, tem 6 faces, né? E quantos vértices tem? 8. E a aresta? 12. Vocês percebem que eu estou falando uma geometria de 2 dimensões. É bem simples, mas isso não fica simples a vida inteira. Então tem 3 vértices. E os lados? Quantos são os lados? 3. A gente dá o seguinte nome para os lados. O lado oposto ao A, eu ponho A minúsculo. Não é regra também, tá? Você pode pôr outra letra, mas o oposto ao A é o A. Então, Azinho é o lado BC. Bzinho é o lado AC. E Czinho é o lado AB. Tem professor que exige que você coloque um traço em cima, não coloca o traço. Tá? Eu não sei, nem decoro essas regras. Isso não é lei universal, tá? Tem professor que acha que manda por... Alguém lembra que manda por o traço quando é segmento ou quando é medida? Não, o BMAP eles colocam para representar a BMAP é mais liberal, mas tem algumas provas que são mais... Mas você sabe que isso é meio controverso, né? Isso é uma convenção que não é universal. Tem várias coisas que são universal. Diferença de gráfico de barras e gráfico de colunas. Tem gente que não faz essa diferenciação. Diferente de círculo e circunferência. Isso aí não... Polêmico, tá? Bom, beleza. São 3 vértices e 3 lados. Agora tem um outro elemento aqui, que é o ângulo interno. Certo? Quantos são os ângulos internos de um triângulo? Ó, que coincidência, tudo 3, né?
Tudo 3. 3 é o número mágico. Esse e esse. A gente tem muitas maneiras de representar ângulo. Eu vou representar com um A com chapéuzinho, B com chapéuzinho e C com chapéuzinho. Certo? Depois me lembro de falar o que é ângulo externo. Deu para entender os elementos do triângulo? Tá. Nossa, Otávio, você está falando uma coisa muito óbvia, né? Qualquer criança sabe disso. Concordo que qualquer criança sabe o que eu falei aqui? Não, mas sabe. Perguntar quantos lados tem um triângulo? 3. Certo? Mas, é sério, tem umas coisas que eu vejo na internet que me dá agonia. Tem um pernilongo morto aqui. Esmagaram o pernilongo no quadro. Bom, vamos lá. Vamos falar algumas propriedades, tá? Algumas propriedades tem do triângulo. Primeiro, qual é o maior lado do triângulo? Como é que eu sei? Hipotenusa? Não, hipotenusa é só se for triângulo retângulo. Se for triângulo retângulo, sim, o maior lado é hipotenusa. Mas, seguinte, olhando aqui, esse triângulo ficou meio desproporcional. Vamos fazer um triângulo mais bem nítido as diferenças de lado. Pior que aqui está quase parecendo os ossos, né? Tá a mesma coisa, professor. Não, sim, tá mais claro. Tá, vamos lá. A, B, C. A, lado A, não, lado B, né? Lado A e lado C. Qual é o maior ângulo? Hã? Quem falou? Isso, Carol. Exatamente isso. Qual é o maior lado? Vamos começar do lado. B. Presta atenção, Bruno. Eu não sei até que ponto você sabe isso. Qual é o segundo maior lado? O A. Então, concorda que o B é maior que o A? E é maior que o C também, concorda? Tá vendo uma das diferenças dessa aula? Estou escrevendo escrita mais adulta. Tá? Não aquela escrita infantil, escrita adulta. Escrita técnica, abstrata. Tá? Matemática importante é abstrato. Para fazer o Enem, lá tem contextualização. Só que só que para você contextualizar, você tem que abstrair antes. Tá. Qual é o maior ângulo? Depois vem qual? O A ou o C é maior? O A é maior. Ah, tá. Como você sabe? Eu vou falar. E o C é o menor. O que vocês notaram? Isso, a Carol de Ariado chegou a falar. O maior lado é oposto ao maior ângulo, concorda? Sabe o que é oposto, né? E o maior ângulo é oposto, o menor ângulo é oposto ao menor lado. Certo? Então, isso acontece. Quem sabe que lei da matemática prova isso? Só uma curiosidade. Quem sabe? Hã? Eu ia usar isso para te pegar, Bruno. É lei dos senos, tá? Existe uma relação de proporcionalidade aqui, que é o seno do ângulo, tá? Então, a lei dos senos prova isso, certo? Ah, eu não sei o que é a lei dos senos. Em que série que aprende? 9º ano. Vou dar um curso em Moçambique, deve começar nessa quinta-feira, de trigonometria, de um triângulo retângulo. Lei dos senos prova isso. Certo? Quem já sabia que existe, quanto maior o lado, maior o ângulo oposto? Quem sabia disso? Levanta a mão. Parabéns, porque isso é bem complicado de saber. Tem uma outra propriedade. Quem sabe falar outra propriedade importante? Uma propriedade muito importante. Área? Não, sim, a área do triângulo é bem mais complicada do que vocês imaginam, tá? Tem umas formas usando raiz quadrada, seno, cosseno, tangente. A área do triângulo não é simplesinha quando vocês estão pensando. Não é só a base das alturas dividido por 2. Aqui, por exemplo, qual que é a altura? Não é fácil de calcular. Mas eu falo propriedade. Qual propriedade fundamental que tem o triângulo? B não pode ser maior que C mais A. Exatamente. B não pode ser maior que C mais A. Como que chama essa propriedade? Hã?
Sim, pode ser. Pode ser. É interessante você falar esse nome, tá? Eu já vou falar, me lembra disso, que isso é uma coisa que eu nunca falei na sala de aula, também reparei isso há poucos anos. O B é menor que A mais C. Já vou explicar melhor isso. B é o maior lado, mas podia ser também A é menor que B mais C e C é menor que A mais B. Certo? Um lado é menor que a soma dos outros dois. O nome dessa propriedade, tradicionalmente, é desigualdade triangular. Esse é o nome mais comum. Agora, a Elisa falou um nome que é muito comum nas apostilas de cursinho e muito em alguns livros didáticos, que é condição de existência do triângulo. Tá errado? Não, tá certo. Condição de existência do triângulo. É bom vocês saberem os dois nomes. Condição de existência do triângulo. Um lado não pode ser maior do que os outros dois. E eu mostrei isso na aula dessa semana, Igor, lembra? Certo? Vou dar depois eu não trouxe compasso. Eu devia ter trazido compasso. Com compasso eu mostro. Eu mostro isso aqui com tranquilidade. Vamos entender isso. Tá. Uma pessoa mora aqui, no ponto A. E ela quer vir até o ponto C. Qual a menor distância? Vou chamar essa linha reta B. Você concorda que qualquer desvio que ela fizer, o caminho é maior? Então, a soma dos dois lados do triângulo, C mais A mais C, tem que ser maior do que B. Certo? Porque, olha, essa é a menor distância. Tá? Essa aqui é a menor distância. E cai muito problema. Essa aqui é a menor distância. Menor distância de AB. Até C. Essa lousa que eles fizeram para jogar. Acho que aqui deve ter curso de educação física, aula de basquete, né? Porque... Eu sei que eu sou baixo, mas pensa bem. Entendeu? Tem uns professores que se bobear, só consegue escrever no máximo até aqui, né? Imagine Maria Messias dando aula. Não, é baixinho. Pois é, baixinho. Não é orgulho. Pensa bem. Mandar alguns alunos vir escrever na lousa. Tem alcance. Certo? Bom, adoro a Maria Messias, pessoal. Falei bem, aquela baixinha, o que veio na cabeça. E gosto dela de verdade. Tem uns que a gente fala que gosta, mas não gosta nada. Você sabe que professor é ser humano, né? Ano passado, tinha uma menina no sala só, que é insuportável. Insuportável. Eu, né? Não, Tiago. Aí uma valentona chegou pra mim e falou: eu vou arrebentar a boca daquela menina. Eu falei pra ela: não faz isso não, larga a mão, briga, minha vontade era: faz favor que eu não posso. O Otávio fez isso, bate. Falei, eu devia falar, vontade é bate que eu não posso. Pessoal, tem até um meme. Não. O quê? Ela já saiu do lado. Essa menina saiu, foi embora pra cidade. É a Nicole, então. Veja, presta atenção nisso. Cara, pelo amor de Deus. Não dá spoiler. Veja. Fica explanando. Tem um meme para entender isso aqui, que é o seguinte. Que eu faço. Esse daqui. Esse daqui. E esse daqui. Isso. Esses dois falando pro... você é grande. Eu achei que ele ia dizer um porquinho agora. Mas não é Deus. Certo? Eu vou dar um exercício de desigualdade triangular, um exemplo. Todo mundo enxerga a louça? Sai um pouquinho. Se alguém não enxerga a louça, você tá mais pra frente, tá? Vou dar um exemplo. Presta atenção no meu exemplo. Exemplo importante. Um triângulo
tem lados 3 centímetros e 4 centímetros. Quanto pode medir o outro lado? Peguei o César. Não. Tem gente que vai falar 5. Não, claro, pode ser 5. Ah, não, é retângulo. Não é triângulo retângulo. Pessoal. Fala de novo, Elisa. Como você sabe disso? 4 mais 3 não é 7? Então, o lado tem que ser menos que 7. Então, sentido da falta, Nicole. E 4 menos 3 não é 1? Concorda? Então, o lado pode ser qualquer valor maior que 1 e menor que 7. Pessoal, não conversa não. Ficou muito... Certo? Entenderam isso? Entenderam por que tem que ser maior do que 1? Porque olha só, 3 mais 1, 4. Se for menor que 1, o 4 é maior. Ok? Depois eu vou fazer exercício de desigualdade triangular. Eu dei um curso só de desigualdade triangular. É um assunto muito comum e bem mais complexo do que isso aqui que eu estou falando. Tá? Tem várias coisas que tem que falar. E outra coisa, eu quero mostrar com compasso por que não dá para fazer esse triângulo usando compasso. Certo? Não sei se você viu, Igor. Isso é engraçado, que o único aluno que fez exatamente o que eu queria da sua sala foi o Cauê. Só ele. Tentou construir um triângulo usando compasso. Você sabe construir triângulo usando compasso? Aqui não tem compasso louso. Semana que vem, alguém me lembra, na sexta-feira, de botar o meu compasso louso na escola, na sua aula. Você falou, tá, põe o compasso na bolsa e vai embora. O compasso na escola é meu. Tá? Por que o compasso é meu? Porque a escola comprou aquele compasso de, como é que chama? De ventosa. Sabe que compasso tem uma bolinha que você coloca? Aquela não presta. Tá? Aqui eu fiz, eu peguei um compasso meu, e levei para a escola. Porque o da escola não serve. Certo? Deu para entender essa parte inicial do triângulo? Tá muito difícil, pessoal? Que bom. Mas vai ficar um pouco difícil, mas nem tanto. Bem interessante. Certo? Tem mais alguma coisa que eu preciso falar de triângulo? Alguém com uma máquina potente tira foto e põe no grupo? Quem pode fazer isso? Camila? Mas já tira a foto e já põe no grupo. Você viu que a Camila já conhece o César? A Camila ficou 15 dias lá em Zambi, no curso de férias. Vai pro inferno, né? Vai participar do curso de férias do Zambi. Deus quiser. Você é Mariana. Digamos que o Samuel tá me ameaçando de morte, mas não foi, Então já tem 2 ameaçando de morte a partir de agora. Ó, só que, Camila, você tem que interagir com o pessoal de Alfenas, tá? Porque o meu objetivo é ajudar Alfenas, porque... Deixa eu contar um negócio pra vocês, tá? Não tem nenhuma prefeitura que dê tanto apoio para o Podemos quanto a de Alfenas. Eu não tenho o apoio que eu tenho da prefeitura de Alfenas em cidade que tem muito mais gente interessada. Então, eu preciso fazer a Alfenas ter mais interesse. Então, eu preciso que vocês continuem participando. Não estou falando que o pessoal fez ruim, não, é ótimo. Mas o povo desiste mais fácil. Talvez porque ainda não tem as bolsas. Só o Eduardo vai receber bolsa aqui em Alfenas. A Nicole... Em Alfenas? Mas tem aonde de Alfenas?
Ué, eu fui escrever. Deve estar um só de escola particular. Porque aí o professor falou que tipo, tinha aluno, mas era mais nível 2 e tal. Não, mas é nível 2. Deixa eu falar um negócio pra vocês. A Nicole e o Luiz Gustavo, vocês são menção rosa, né? Tem mais alguma menção rosa pra ver aqui? De Alfenas? Você foi menção rosa, Mariana? Esse ano foi. Você foi menção rosa, Camila? Não. Você foi pronto, né? Você vai fazer o pique onde? Eu? É. O meu não é. Então, se vocês conseguirem. Você não é menção rosa, Larissa? O Luiz Gustavo pode pegar R$300 por mês. Se vocês conseguissem ir de 15 dias para 3 pontos do curso. Daqui a 3 pontos é quanto tempo? Uma hora. Se vocês tivessem, ou até os amigos também. Se vocês tivessem um carro para ir de 4 pessoas, compensa. Vocês vão gastar R$300 e pode fazer presencial. Eu consigo a vaga para vocês conseguiriam até lá. Com a Mariana também. Mariana podia, se quiser, conseguir até Buzambi, porque menção rosa para ter bolsa tem 2 possibilidades. Ou você vai presencialmente até o polo, aí é mais fácil, tem o professor te indica, o professor do polo, ou você entra na lista dos online, eles vão pegar do maior do país, aí demora para não conseguir. Então, os meninos aqui de Alfenas, a gente pode tentar, para o Nicole e para o Luiz, sabe por que eu ainda não pedi para eles? Que eu pedi tanta coisa que eu tô com medo de receber. Eles falam, chega. Porque é muita coisa. Daí o ideal é vincular. Tem o teu amigo lá de Campestre, lá, que você descobriu. Eu vou fazer um jeito, ele vai pedir. Eu fiquei sabendo que uns amigos tem lá um curso do Otávio, você pode. Porque ele não é pedido meu, ele está pedindo, entendeu? Aí vocês vão perguntar se eu aceito. Bom, vamos lá. E o Fábio é gente boa, né? Vocês não têm ideia da evolução que é coordenador de uns 5 anos. Agora vamos falar de um assunto, mas vamos dar um pulinho, um avanço. Tá? Eu acho que eu vou falar um assunto mais interessante antes. Eu ia falar de ângulo. Vamos falar de ângulo. Quanto que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Mas como que vocês têm certeza disso? É polêmico que dá para demonstrar. Mas se eu pegar, eu vou chamar de alfa, beta e gama. Se eu somar alfa mais beta mais gama, vai dar 180 graus. Alguém tem um pedaço de papel que só tem as apostilas e ali chamado. Alguém dá uma folha de caderno velho, hein? A tua, essa outra folha aí tá também. Você já tem. Olha só. Alguém tem Durex? Ninguém tem Durex? Você tem? Olha só. Vou fazer um triângulo, certo? Eu vou fazer um triângulo. Um triângulo. Alguém tem tesoura? Bisturi? Ué, você trouxe tudo. Você sabe o que eu acho muito engraçado? Que às vezes você chega numa sala, você pede uma coisa inusitada e tem um aluno tem. E um aluno tem. A vida inteira eu faço isso que eu falo, alguém vai ter. Eu lembro que eu... Fazer uma extensão. Alguém tem esse... Não, mas sabe o que eu fiz um pedido há uns 4 anos atrás? Eu precisava de uma chave Phillips. Aí a escola não tinha. Eu fui sala por sala para ver se alguém tinha chave Phillips. Eles riam, mas um aluno tinha. Um aluno tinha uma chave Phillips na aula de matemática. Olha só. Por que um aluno leva uma chave Phillips na escola? Você vai pedir algum momento.
Já conhece o Otávio e o Magalhães. É. Falar, vou levar porque vai que meu professor de matemática precisa. Olha, tá vendo? Isso é um triângulo qualquer. Faz de conta. Eu vou rasgar ele, tá? Preservando os ângulos. E vamos colocar um ângulo do lado do outro. Tá? Vamos colocar um ângulo do lado do outro. Ele me deu uma vida que não está aberta. Ele é um homem prevenido. Se o governo tem até o titulante, venda rosca. Ó, vamos lá. Vamos colocar um ângulo aqui. Certo? Vamos colocar... Isso aqui é importante, tá? Que eu vou ensinar um negócio para vocês, que quem faz o OBMap não sabe muito bem, mas quem vai fazer o OBN, no OBMap não precisa fazer. Inclusive o pessoal do SolMe, que os caras são conceituados, eles falaram que no OBMap é demonstração, não é bem demonstração, o OBMap é para você mostrar, tá? E ele falou demonstração. Não tem uma questão no OBMap que escreve demonstre que. Mas sim mostre que, prove que. Tem uma pequena diferença. Tá? Bom, não sei se o Bruno já entendeu a diferença do prove que, eu mostro que. Você sabe, Bruno, uma coisa que eu fiquei impressionado? Você vai gostar do resultado por introdução à demonstração, mas eu fiquei impressionado com o Felipe ali. O Felipe entendeu exatamente o que é uma demonstração. Então preste atenção aqui. Ó, esse mais esse deu 180. Então está provado que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Fala para mim. Isso aqui é uma prova? Por que isso não é uma prova? Não é por isso. Eu estou provando um caso particular. Certo? Se fosse possível construir todos os triângulos, mas você concorda que existem infinitos triângulos diferentes? E fizesse aqui com os infinitos triângulos, eu provaria. Mas aqui eu estou provando que em um triângulo a soma é 180. Isso aqui eu estou dando um indício de que é verdadeiro. Sabe o que eu fazia antigamente? Hoje eu não tenho mais paciência. Porque os alunos hoje fazem bagunça e tal. Eu mandava a sala inteira fazer isso aí, e cada um fazia um formato diferente e colava o caderno. E todos davam certo. Se que não dava certo, é a pessoa que fez torto. Concorda que aqui tem 180 graus? Só que isso não é uma prova. Vou tentar fazer uma prova, tá? Vou tentar provar matematicamente. Como você provaria, Bruno, que a soma dos ângulos internos é 180? Certo? Você tem que supor que já estudou isso daqui. Presta atenção. Eu tenho um risco aqui e outro risco aqui. Certo? Ok? Agora, olha só. Você sabe provar isso aqui, César? Que a soma dos ângulos internos é 180? Eu sei que está com fome. Não. Então, olha aqui. Ó. Você vai entender o que vai dizer. Ó, eu quero provar que a soma desses três ângulos é 180, né? Então, vamos colocar esse ângulo rosa aqui. Vocês concordam que esse ângulo rosa aqui, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui? Sim. Porque eles são alternos internos, tá? Todo mundo aqui sabe que é ângulo alterno interno? Ângulo alterno interno são ângulos que têm duas retas paralelas, essa é paralela a essa, e eles formam um Z. Tá? Formam um Z, ângulo alterno interno. Esse ângulo aqui não é igual a esse? E nota que não depende do formato do triângulo. Você pode arrastar à vontade, para cá, não interessa. Certo? Tem 2Z. Tá dormindo, viu, John? Presta atenção aqui. Você é um cara inteligente. E o terceiro ângulo tá aqui. Você concorda que aqui sempre a soma vai ser 180? Sim. Eu não escrevi a demonstração, tá? Mas eu fiz uma demonstração de por que o ângulo 180. Claro, você tem que ter provado anteriormente que ângulos alternos internos são congruentes.
Certo? Ou seja, congruente tem a mesma medida. Entende essa palavra? Congruente tem a mesma medida. Então entenderam o que eu estou falando aqui? Ó? Perceberam que aqui eu provei um caso. Tá? Aqui eu provei para um caso particular. Caso particular. Isso aqui é o caso geral. Demonstração, você tem que provar que vale sempre. Certo? Ok? Certo? Sabia disso, Camila? Claro que sabia, porque você deu essa ideia. Só que tem uma polêmica aqui. Alguém sabe qual que é a polêmica disso aqui? Tem uma polêmica histórica com isso. Você sabe, Camila, qual a polêmica? Sabe, Bruno? Tá. Existe um axioma que é o chamado axioma das paralelas. Certo? Que diz que duas retas paralelas nunca se encontram. Já ouviram falar nisso? O quinto axioma de Euclides. Duas retas paralelas nunca se encontram. Dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo de 180 é a mesma coisa que falar que duas retas paralelas não se encontram. Tá? Então, tem gente que não aceita que isso é uma demonstração, mas é uma questão mais filosófica do que matemática. Tá? Vamos prosseguir. Agora eu vou falar uma coisa que é ridículo para alguns alunos e difícil para outros. Tá? Eu lembro do Gustavo Mendes, no quarto ano do ensino fundamental, ensinando isso aí, e ele entendia perfeitamente. Como é que eu posso classificar o triângulo? Tem duas maneiras de classificar o triângulo. Tá? Você concorda que existem critérios diferentes de classificação das coisas? Por exemplo, eu posso classificar vocês quanto ao sexo, não posso? Masculino, feminino. Eu posso classificar vocês quanto à cidade de onde vocês vieram. Zambinho, Alfeno, Uruguai, Licínia, Carmen de Flá, Ariado. Eu posso classificar vocês quanto à idade. Eu posso classificar vocês quanto à série que vocês estão. Então, você concorda que uma pessoa encaixa em mais de uma classificação? Tem duas classificações para todos os triângulos. Todos os triângulos se enquadram nessas duas. Então, se é um triângulo, ele se enquadra tanto numa classificação quanto aos lados e numa classificação quanto aos ângulos. Então, classificação quanto aos lados. Todos os triângulos se enquadram em uma dessas três classificações. Se ele tem os três lados iguais, ele é o quê? Equilátero. Então, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem três lados congruentes. Certo? Não vou escrever aqui, tá? Certo? Para não ficar... Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que o triângulo equilátero tem três ângulos de 60 graus? Vou até escrever. Eu vou depois escrever uns triângulos especiais aqui. Você tem pelo menos uns 4 triângulos que são muito especiais. Se o triângulo tem dois lados iguais, como que ele chama? Pessoal, eu percebi uma coisa. Que a palavra mais usada, que os alunos comuns não sabem, é triângulo isósceles. Certo? É um dos termos mais usados em toda a matemática. Você não vai ter uma prova de Olimpíada de vestibular que não fala em triângulo isósceles. Triângulo isósceles é o triângulo que tem dois lados iguais. Para quem gosta de etimologia, sabe o que é? Isósceles significa? Iso é igual, não é? Iso é igual, isonomia, isometria. Iso é igual. Skeles é pernas. Não tem o esqueleto? Tem outra palavra que tem que é perna. Então, isoskeles é pernas iguais. Skeles, de esqueleto, é a mesma origem etimológica, a origem das palavras. E o último triângulo é o escaleno, que não tem lados congruentes. Tá? Certo? Eu vou tentar evitar falar lados iguais. Certo? Porque os lados não são iguais. Os lados têm medidas iguais. O que é igual em matemática?
sinalzinho de igual. O que significa? Que é a mesma coisa. Lembra que eu falei para a Tamires que você sabia que era o que é sinal de igual? Ela nunca mais errou. Porque a Tamires uma prova coisa igual para indicar o sinal. Igual significa que é a mesma coisa. O certo é falar, dois lados não são iguais, são congruentes. As medidas dos lados são iguais. Então pensa bem, olha esse cano aqui. E olha aquele outro. Não, putz, me ferrei. Aqui. Olha essas duas caixinhas aqui. Elas são iguais? Não são a mesma caixa, né? Elas são congruentes. As medidas delas são iguais. Mas ela não, eu até que na vida comum falo que é igual, tá? Você não vai virar um cara pedante, certo? Tem coisa... você sabe que o termo técnico... O que é pedante? É ser chato. Você viu aquelas palavras, as pessoas estão falando em termo técnico? Sabe, a pessoa quer falar em termo técnico no lugar errado? Certo? Uma das coisas que me irrita é o seguinte. Você chega e pergunta para a pessoa, qual é seu peso? Aí a minha massa é... Você não usa o termo... O certo é massa, mas na vida real você usa o termo correto. Tá? Se você falar, eu tenho 2 pincéis iguais, você vai falar, eu tenho 2 pincéis congruentes. Tá? Uma coisa é termo técnico, você usa na vida, outra outra é o que você vai usar. No cotidiano, se você quiser usar termos técnicos, você vai virar um negócio chamado pedante. Pedante é chato, certo? Lembra da Lumena do Big Brother? Certo? A pessoa fica falando em termos. Claro, você pode usar o termo técnico quando ele for necessário. E quando o outro tiver condição de entender. E quanto aos ângulos? Como é que um triângulo pode ser classificado? Se o triângulo... presta atenção, pessoal. Um triângulo pode ter um ângulo com mais de 90 graus? Não. Pode, não pode? Mais de 90 pode. Aqui, ó. Esse daqui, ó. 2 com mais de 90. Mas tem como ele ter dois ângulos com mais de 90? Então você concorda que todo triângulo vai ter dois ângulos agudos? O Lázaro sabe até que eu vou comentar. Tá? Não. Ó, tá, eu até vou desenhar isso para vocês. Vamos lá. Então, ó, vou desenhar um triângulo equilátero. Presta atenção, tem gente conversando paralelo. Um triângulo isósceles e um triângulo escaleno. Lados diferentes, certo? Escaleno ainda ficou quase isósceles. Vamos ver o escaleno mais diferente. Faz de conta que é escaleno. Agora, quanto aos ângulos, é o seguinte. Um triângulo tem um ângulo reto. Se um ângulo é reto, os outros dois têm que ser agudos, você concorda? Sim. Porque você concorda que esse mais esse tem que ser 90? Então você tem que ter dois ângulos agudos. Como chama o triângulo que tem um ângulo reto? Triângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, eu chamo triângulo reto. E se eu tiver um ângulo obtuso? Ele é o quê? Você concorda que os outros dois vão ser agudos? Ele é um triângulo obtusando. E o terceiro triângulo é um triângulo que tem três ângulos agudos. Tá? Tem três ângulos agudos. Como é que chama? Acutano. Eu lembro de uma fala do Lázaro, e eu gosto do Lázaro porque ele assim, ele não tem vergonha de falar bobagem, certo? Só que é um pouco diferente. A bobagem que ele fala é bobagem dentro da matéria, não bobagem de coisa da vida, entendeu? Então, olha o que ele falou. Otávio, todo triângulo é acutando. Todo triângulo tem ângulo agudo. Certo? A gente fala assim, todo triângulo com ângulo agudo é acutângulo.
Aí eu tinha entendido que qualquer triângulo com ângulo agudo. Mas todo triângulo tem dois ângulos agudos, concorda? Que todo triângulo tem dois ângulos agudos? Então não tem, senão todo triângulo, João Rafael, seria acutângulo, mas não. Um triângulo que vai determinar o terceiro ângulo. Se os três forem agudos, acutângulo. Se um for obtuso, obtusângulo. Se um for reto, retângulo. O normal era ensinar isso aqui no quarto ano do ensino fundamental. Sei que tem gente que não ensina, mas aí fica difícil se você não abstrai isso. Agora vamos lá, presta atenção no que eu vou falar aqui. Uma coisa importante disso daqui. Você concorda que existe triângulo isósceles retângulo? Existe. Existe isósceles obtusângulo? Existe. Existe isósceles acutângulo? Existe? Existe escaleno retângulo, obtusângulo, acutângulo. Agora, equilátero é sempre acutângulo, não concorda? Por quê? Quanto que mede os ângulos de um triângulo equilátero? 60, concorda? Você concorda que se os três lados são iguais, por um negócio que eu acabei de apagar aqui, os três ângulos também são iguais? Olha só, eu tenho um triângulo equilátero. Aqui eu tenho o lado A, aqui eu tenho o lado B, aqui eu tenho o lado C. Aqui eu tenho A, descumprir a regra que eu mesmo tinha estabelecido. A, B, C. Você concorda? Você concorda que se A é igual a B é igual a C, o ângulo A é igual ao ângulo B, igual, eu falo congruente, ao ângulo C? Concorda? Concorda? Depois eu vou usar um símbolo diferente nisso aqui. Mas ó, presta atenção em mim, tem muita gente que não está prestando atenção, que está conversando. Então você concorda que num triângulo equilátero, se todos os ângulos são iguais, todos eles medem 60 graus? Então, num triângulo equilátero, os ângulos medem 60 graus. Olha, eu acho inacreditável um negócio que caiu no vestibular do IF um exercício que te dava um triângulo equilátero. E depois era só botar o 60 lá e calcular o resto. Tem um bom aluno que errou, porque está faltando medida. Se eu der um triângulo equilátero em qualquer exercício, quanto que mede os ângulos internos? 60. Só se for equilátero, tá? Bom, vamos passar agora uma observação sobre triângulos isósceles que eu vou chamar, não vou provar agora, tá? Teorema do triângulo isósceles. O que é um teorema? Quem quer me falar o que é um teorema? Se ninguém falar, eu vou designar alguém para falar. Fala. Uma teoria que foi comprovada que é real. Nossa, Igor, o que aconteceu com você? É o tubo. É o tubo da sabedoria. Certo. O teorema é quase isso que ele falou. O teorema é uma verdade matemática provada. Tá? Você sabia que ciência é diferente da matemática, né? Ciência cria uma teoria que é provisória. Ela pode ser derrubada e mostrada mais sofisticada. E matemática não, porque você parte de axiomas. O teorema do triângulo isósceles diz o seguinte. Ó, se eu tenho um triângulo isósceles, eu não vou escrever o teorema, tá? Se depois alguém quiser, diz o seguinte. Num triângulo isósceles, eu tenho dois ângulos embaixo, tá? Esses ângulos têm a mesma medida. Isso também é consequência daquela ideia de que ângulos opostos sai da lei. Se eu provar a lei dos senos, eu posso provar isso aqui. Então, este ângulo é igual a esse ângulo, se esse lado for igual a esse lado. Certo? Concorda com isso? Concorda que se esse lado for igual a esse lado, esse ângulo é igual a esse ângulo? Certo?
Alguma pergunta a respeito disso? Entenderam? Certo. Então, isso é o teorema do triângulo isósceles. Se eu ver um triângulo isósceles, isso aqui. Geralmente tem um nome, tá? Isso aqui é chamado de base do triângulo isósceles. E esse vértice chama de vértice. Estranho, tá? Oh, olha que coisa esquisita. Olha que coisa esquisita que acontece na linguagem matemática. Como é que chama esse ponto do triângulo? Vértice. E esse ponto? E esse ponto? Mas se eu falar o vértice do triângulo isósceles é esse aqui. E os outros não deixam de ser. Estranho. Mas você vê numa prova. O ângulo do vértice do triângulo retângulo é esse daqui. Do triângulo isósceles. Certo? Meio confuso. Sim. Certo? Deu pra entender isso? Por que ele é quando apareceu o A? Não, é porque tem os dois lados igual se encontra, né? Os dois lados, onde os dois lados igual se encontram. Agora, olha que coisa que também passa despercebido. Tem um triângulo notável. Triângulo notável. É esse aqui. É o triângulo retângulo isósceles. Todos os triângulos retângulos isósceles são congruentes. Todos. Triângulo retângulo isósceles. O que é um triângulo retângulo isósceles? É a metade de um quadrado. Esse é o triângulo mais usado em toda a matemática. Eu tenho esse lado igual a esse e eu ligo aqui. Retângulo. Triângulo retângulo isósceles, ele é o triângulo que mais vai aparecer. Triângulo, retângulo, que dá um ângulo reto, isósceles, tem dois lados iguais. Já brincaram de tangram? Faz um patinho, coelho, casinha, certo? Que quebra a cabeça? No tangram tem 5 triângulos retângulos de tamanhos diferentes, certo? Já viram um par de esquadros? São 2 triângulos retângulos. Um é escaleno, outro é isósceles. Esse babaca aqui é um triângulo retângulo isósceles. No triângulo retângulo isósceles, quanto que mede esses lados aqui? Quanto? 45. 45. Depois do almoço a gente vai fazer exercício no Data Show. Tem um monte de exercício que usa isso. Então deu para entender que um triângulo retângulo isósceles é 45, 45, 90? Deu. Todos. E é muito fácil fazer um triângulo retângulo isósceles com papel. Faz um quadrado, faz a diagonal no meio, corta triângulo retângulo isósceles. Que nem precisa de um quadrado, é muito fácil fazer um triângulo retângulo isósceles. Certo? É o triângulo que mais aparece. Certo? Alguma pergunta? Pessoal, vocês às vezes podem achar que isso aqui é bobagem, mas tem uns detalhezinhos para pegar o seis daqui a pouco, se vocês entenderem. Alguém tem pergunta? Dica, Carol. Não, eu queria se juntasse qual que é a proporção que tem de um triângulo diferente. Tipo, se um triângulo for menor e para maior, a proporção de quantos lados? Você está certo, eu falei uma coisa errada. Todos os triângulos retângulos são semelhantes, não são congruentes. Você sabe a diferença de semelhante e congruente? Vocês sabem? Congruente às duas medidas é semelhante às duas proporções. Exatamente. Se eu tirar uma foto da Tamires, a foto vai ficar pequenininha, né? A foto é semelhante. Se eu ampliar a foto, ela é semelhante a pequenininha. Agora, congruente é se eu pegar e tirar uma foto igual a outra. Congruente, do mesmo tamanho e mesma medida. Já semelhante, a medida pode estar ampliada ou reduzida. Então você está certo. Todos e os ângulos se mantêm. Tá? Por exemplo, se você olhar no céu, tem como você saber, ou uma foto, tem como você saber o tamanho de alguma coisa? Até dá, né? É complicado. Mas o ângulo tem como saber? Deixa eu dar um exemplo. Oi. É igual a semelhança da tua cara com a tua camisa.
Eu vou deixar fazer de novo, ficar igual. Engraçado que eu comprei essa camiseta justamente porque às vezes a minha barba fica assim, isso aqui tá desfocado, vou falar que é eu. Eu tenho um personagem do Breaking Bad, que é um professor de química que começa a vender droga para ficar rico. É. Só que às vezes eu corto a barba. Eu corto a barba. Não, vendo de química. Por que deixa tão específico, Otávio? Não, mas é que eu cortei a barba e os outros igual o Walter White, que é o personagem. Breaking Bad, seriado muito bom, pesado. Mas quando vocês fizer 18, vale a pena assistir. É um dos melhores seriados que tem na internet. O pessoal que fica assistindo Elite, essas coisas, assiste Reis on Fire. Desistiu do The Walking Dead? Não, o Walking Dead é muito bom, mas o Walking Dead é muito longo. Breaking Bad é mais curto. Voltando ao assunto, semelhança. Lembrei do liberal. É. O professor ensinando a fazer cálculo e eu ensinando a sonhar impulso. A fazer o quê? Eu sei sonhar impulso, como assim? Você ensinou de manhã, Como? no dia de matemática financeira. O que eu falei? Não lembro. É o por dentro e por fora. Ah, não. Eu ensinei como que os postos de gasolina sonegam impostos. Entendeu? E os postos, só que vocês não conseguem fazer isso. Certo? Estou falando o seguinte, tem um jeito de calcular a porcentagem, tem duas maneiras de se calcular a porcentagem. E dependendo do jeito de se calcular a porcentagem, é mais benéfico para você. Então tem um imposto chamado CID, que é um imposto sobre a gasolina. E o jeito que os postos de gasolina calculam a CID, uma brecha legal, eles conseguem pagar menos imposto, usando uma maracutaia matemática. Tem muito mais maracutaia matemática do que isso. Mas vamos voltar para aqui para você não distrair. Então, presta atenção que eu vou falar sobre semelhança e congruência. Oi. Pode, só um minutinho, um pouquinho. Vamos voltar para cá. John, não é o assunto desse curso, mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. E quero que todo mundo me escute, tá? Olha só, é só uma revenda. Revenda. Olha só, eu vou fazer uma letra R aqui. R meio diferente. Eu vou fazer esse mesmo R aqui. Não tem o mesmo formato? Esquece as imperfeições, tá? Eles não têm o mesmo formato? Eles não têm o mesmo tamanho? Você concorda que os ângulos são iguais? Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui? E os ângulos retos são iguais. Então eles têm mesmo tamanho e forma. Se eles têm o mesmo tamanho e forma, eles têm os mesmos ângulos, certo? Quando eu falo forma, eu estou falando que tem o mesmo ângulo. Concorda que se mudar o ângulo, muda a forma? Agora, olha esse daqui. E olha este daqui. Tem a mesma forma? E o mesmo tamanho? Então esse aqui tem a mesma forma. Você concorda que se tem a mesma forma, tem o mesmo ângulo? Você concorda que a razão desse para esse é 1 para 2? Aqui também é 1 para 2? Aqui dá 1 para 2? Aqui dá 1 para 2? Agora, olha isso aqui. Tenho medo de derrubar as coisas. Vou arriscar nisso. Joga pra lá. Você girar. Agora, olha isso aqui. Isso aqui não tem nem a mesma forma, nem o mesmo tamanho, concorda? Então vamos lá.
Quando tem a mesma forma, mesmo tamanho, eu chamo de congruente. Agora, quando tem a mesma forma e não tem o mesmo tamanho, aliás, tem a mesma forma, pode até ter o mesmo tamanho, são chamados semelhantes. Deu para entender a diferença de congruente e semelhante? Certo? Entendido isso? Que é semelhante, que é congruente? Certo? Juro, no início da minha carreira, eu levei um mapa de Minas Gerais na sala de aula para explicar o que era escala. Um mapa de escala. Um mapa de Minas Gerais. A menina olhou, 9º ano. Nossa, como o Brasil é grande! Pessoal, não tem importância ela ter confundido o mapa de Minas com o mapa do Brasil. O que me chocou é a pessoa achar que sabe o tamanho olhando o mapa. Só olhando o mapa, você olhar a escala e o objetivo, você não sabe se uma coisa é grande ou não. Certo? Você concorda que se você vê um mapa, você não sabe a distância? Certo? Camila, tira a foto para eu apagar e vou deixar tudo? Até das congruentes semelhantes? Certo. Pessoal, anima aí, senão eu desanimo também, viu? Eu não tô... hoje eu não tô bem, mas tô inspirado. Hã? Foi. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu ando meio desanimado. Nessa aula, eu sou muito pouco. E eu não tô legal. Eu não tava afim de ir hoje. Tava afim de ficar em casa. Eu adoro gente que pode me julgar. A gente precisa de futilidade. Tá muito chato, né? Eu tava torcendo para eliminar o povo, tudo lá, e depois botar no melhor momento. Ficou chato, mas não é brincadeira. Eu queria ficar assistindo série. Então, lá no Salatiel tem uma professora, se eu não me engano, de humanas, ela fala que não tem necessidade de ter Big Brother nem nada. Então, eu sei até qual. É Ô, pessoal, rapaz, pessoal, a vida tem que ter um pouco de utilidade. Sabe por quê? Nem tudo na vida precisa ser sério, tá? Nem tudo. Você tem que relaxar a cabeça, tá? Tem gente que acha que é proibido assistir Big Brother. Qual a diferença de Big Brother e futebol? Pra mim, não coisa. Se você for jogador de futebol, beleza, é mais importante futebol. Se você não for jogador, Big Brother e futebol tem a mesma importância. E tem tantas coisas boas quanto ruins. Mas vamos lá, o que eu quero falar é o seguinte. Aproveite essa aula ao máximo. E daqui a pouco, quando tiver intervalo, tente interagir com os colegas. Vai ter, só para falar, pessoal, de Alfenas. Vai ter um outro curso que vai ser lá no Polivalente para os premiados daquela Olimpíada de Alfenas. Só que nesse curso só vai poder participar de 2 categorias. Aquela que vocês fizeram em dezembro do ano passado. Vai sair o resultado dia 3. Não, vocês fizeram também de Alfenas. A Nicole foi medindo o gabarito. Liberou o gabarito, Nicole? Você me lembra? Liberou. Você foi medalhista no outro ano, lembra? Então vai ter um curso aqui em Alfenas que só vai poder participar de 2 categorias. Quem fez o curso ano passado e passou, vai poder participar, passou. E todo mundo que está aqui que fez o curso passou. Até a Larissa passou na hora. Então vai poder participar. E quem for medalhista esse ano. É um curso fechado, que tem número restrito. Se sobrar vaga, eu posso ver se encaixa no medalhista. São só essas 2 categorias. Quem fez ano passado foi medalhista e quem foi aprovado no curso anterior. Então esse curso vai ser 2 sábados e a prova no 3º sábado. No final do ano passado. Vai ser 7º e 8º juntos. Não, vai ser 8º ano. Mas aí o curso vai ser esse ano? Vai ser daqui umas 3 semanas já. Mas a prova do seu ano? Não, a prova do ano passado. Já foi. Mas você independente do resultado, foi participar, você fez o curso passou. Só que vai ter também, agora, boa notícia para todos. Nas férias de julho,
escuta só a série de julho como vai ser. Viu? Presta atenção todo mundo. Tem 2 semanas só na série de julho, né? Só que o pessoal daqui é meio doido, porque ele só assiste aula com mais dedicação nas férias. Impressionante. Impressionante. Tem aluno aqui que assistiu 22 dias de aula comigo nas férias. Todos os dias. 22. Não faltou nenhum, né, Raul? Raul foi às 22. Quem mais foi às 22? O Lázaro foi às 22. O Jonathan foi 21. A Felipe foi às 22. O Bruno foi às 19, né? Você também foi às 19. Então, nas férias, deixa eu falar a programação que vale para todo mundo aqui. Ó, primeira semana vai ter um curso em Muzambinho com alojamento. O Luiz, que é daqui de Alfenas, foi no alojamento. Uma semana em Muzambinho, alojamento seguro, tranquilo, lá no Instituto Federal. Na outra semana, vai funcionar assim. Vai ser mini curso 3. Um dia em Passos, um dia em Alfenas, um dia em Paraíba. Depois Alfenas, Passos e Paraíba. Pode ficar no alojamento do IEP na outra semana, se quiser. Então vai ter aqui em Alfenas mais um mini curso aberto para todo mundo de 2 dias no meio do ano. Entenderam como vai ser? 6 dias no Muzambinho, depois Passos, Alfenas, Paraíba, Passos, Alfenas, Paraíba. E aí vocês podem, tá? Você falou da prova de Alfenas, eu fiz ano passado, eu fiz 2 anos, né? Esse ano eu faço tudo, não, né? A mesma matéria? Não. Depois eu vou explicar como é que vai ser, para não ficar muito tempo. Mas a Carol pediu para vir na lousa para falar alguma coisa. Pode vir, Carol. Não sei o que é, mas confio na Só que eu achei que ela era baixinha. Ela é enorme. Ela alcança o alto da... Hã? Não sei. Ela é grande, só que escreve pequenininho na lousa. Entendeu? Por quê? Dá pra não entender? Ah, tá. Certo. Sim. Tem que comprovar também. Sim, eu já vou. Ó, só uma coisa, olha, isso que ela falou aqui, você consegue fazer demonstração da proporção usando o teorema de Tales, em semelhança de triângulo. Só que nesse curso eu esqueci de falar, a gente não vai ver semelhança. Para ver semelhança, o que aconteceu? Não, é mais fácil ter isso aqui ou uma chave Phillips? Ai, toma água nessa bosta, nessa caneca e traz uma garrafa. Não é porque é até difícil explicar. Pra gente, o aluno chega na diretoria. Nossa, a vida está com a volta. Tá, vamos continuar. Muito bom, Carol. Pessoal, voltando pra cá. Vamos lá. Agora eu quero que me ajude aqui. O que é um ângulo externo? É uma outra coisa que só quando eu fui professor que eu fui entender, até hoje eu não me conformo. O que é um ângulo externo? Quem quer arriscar fazer o ângulo interno é esse aqui, ó. Esse é um ângulo interno. Esses 3 aqui são ângulos internos. Certo? Vamos chamar esses ângulos internos de alfa, beta e gama. Quem quer arriscar vir fazer um ângulo externo aqui?
Alguém quer arriscar dizer um ângulo externo? Eu vou fazer errado. Vem, pode vir. Deixa o César. Ó, vamos lá, pode fazer. Se eu fizer errado, Não tem importância. Ah! Não! Aham. Certo. Isso, exatamente. O César, era essa ideia que eu queria. Eu achava, quando eu era aluno, que o ângulo externo era isso. Que é o mais lógico, não é? É, faz sentido. Só que não. O ângulo externo é você continuar e esse é o ângulo externo. Aí fica uma questão confusa. Por que não esse daqui de baixo? É ângulo externo também. Só que você, incrivelmente, você considera que fosse o mesmo ângulo externo. O ângulo externo é o ângulo suplementar. Sabe o que é suplementar, né? Que soma 180. Então o ângulo externo é o ângulo suplementar. É o ângulo externo. qual que é o nome daquele que eu fiz? Não sei. Não tem nome. Ó. Então esses de vermelho são os ângulos externos. Agora eu vou fazer uma prova matemática para vocês. Tá? Essa prova matemática fica muito mais legal no curso de polígonos, mas aqui vai ser legal também. Quanto que mede esse ângulo aqui? Se aqui mede alfa, aqui mede quanto? 180 menos alfa. 180 menos alfa, concorda? Ah, Otávio, quanto que é 180 menos alfa? Qualquer valor, depende do alfa, certo? Quanto que mede esse ângulo aqui? 180 menos beta. Presta atenção. Quanto que mede esse ângulo aqui? Menos gama. Agora, vamos chamar de SE, soma dos ângulos externos do triângulo. Isso vale para qualquer polígono. Se fosse quadrado, seria o seguinte. A soma dos três ângulos. Então, eu vou somar 180 menos alfa, mais 180 menos beta, mais 180 menos gama. Vocês concordam que isso aqui eu posso somar todos os 180 aqui? Sim. Então, a soma dos ângulos externos é 540, né? 540 menos alfa, menos beta, menos gama. Mas quanto que é? Vamos fazer uma coisa aqui. Você concorda que isso aqui é 540 menos alfa mais beta mais gama? Concorda? Sim. Por que eu fiz isso? Porque eu não estou subtraindo os três? Mas quanto que é alfa mais beta mais gama? Então a soma dos ângulos externos de um triângulo é 360. Aliás, qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360. E sabe esse moleque aqui, Bruno Fuentes? Na primeira vez que ele fez uma ouro, ele errou isso. Vamos ver se você sabe. Só que não era de triângulo, era de polígono. Eu provei que a soma dos ângulos externos é 360. Certo? Eu também estou, pessoal. Fui dormir ontem 3 horas. Oh, certo? Entenderam isso? Oi. Mas também, para saber qual que é o número do ano, porque se você der a Não entendi. tipo, a soma do ângulo suplementar é Só um minuto. ao ângulo que você descobrir é a soma dos dois ângulos. Sim, e isso chama teorema do ângulo externo. Mas isso aqui vem antes. Entendeu? Não necessariamente não vem antes. Não. Mas concorda que a soma é 360? Eu podia pôr número em lugar de alfa, beta e gama? Demonstrar, eu acharia um caso particular. Sabe o que é incrível? Incrível. Quando você dá aula para faculdade, formar professor de matemática. Já dei aula para formar professor de matemática.
O Adelson foi o aluno. Professor, se eu tinha perguntado por que era Deus, Eu sei. eu falei, não, o número, eu falei que eu não sabia, porque ele não é meu professor, eu preciso do... Mas eu achei, eu tinha no Instagram, eu achei, eu poder com ele. Mas aí, não é, o Adelson era bom aluno, mas tinha aluno que falava, faz com número. Não posso fazer com número, porque eu quero caso geral, certo? Certo. Ok? Olha, eu vou explicar agora o teorema do ângulo externo. Um outro teorema. E eu vou demonstrar. Olha, esse é um teorema muito importante, tá? Quando eu falo em dosagem de aprendizado, presta atenção no que eu falo que é importante. Ó, o que é importante na minha aula nem é a minha didática, é a dose que eu dou a cada assunto, da importância que tem. Tem gente que está perdendo muito tempo com bobagem. Não que não tenha que estudar a bobagem, tem, mas não pode perder tempo com ela. Olha só. Eu tenho um ângulo externo aqui, que eu vou chamar esse ângulo externo de X. E eu tenho aqui os ângulos A, B, A e B. O que diz o teorema do ângulo externo? Presta atenção. X é igual a A mais B. Certo? Esse ângulo é igual a soma das medidas desses dois. Como é que eu provo isso? Pode falar. Se a soma de todos os lados é 180 e o ângulo suplementar significa o que falta para 180. Muito bem, o César, o que ele fez aqui é uma demonstração matemática. Mesmo que não escrita, ele fez a demonstração, ele fez uma prova matemática e perfeito. Olha só, a soma desses três é 180 e a soma desses dois é 180. Então, esse mais esse é 180. Então, esse mais esse é o que falta para 180, não é? E esse também é o que falta para 180. Então, vamos lá. Vamos fazer a demonstração. Olha só. Aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é X. Olha só. Mas não conversa, pessoal, por favor. Demonstração. Vamos lá. Quanto que é A mais B mais C? Quanto que é X mais C? Porque são suplementares, concorda? Está numa reta, chama suplementar. Agora, então você concorda que A mais B mais C é igual a X mais C? Regra do cancelamento. Eu devia até pegar o somzinho da espada. Então, A mais B é igual a X. X que é igual a A mais B. O quadradinho. O quadradinho tem um nome. Chama Halmos. Tem até um outro nome também. Halmos. Quadradinho significa que eu provei. Entenderam a prova? Isso é uma prova matemática. Ok? Certo, pessoal? Depois a gente vai fazer exercício. No exercício as coisas ficam mais claras. Tá? Tem gente que fala, tá, você enganou nós. Você começou falando que triângulo tem 3 lados no começo da aula. A gente achou que ia ser fácil, agora você está fazendo conta com x, y, alfa, beta. É que é assim mesmo a vida, a matemática, tá? Você começa com uma coisa e você vai evoluindo. Tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso aqui? Fala, Carol. Dúvida? Você não colocou no grupo? Eu tô colocando, mas é que a gente não está ajudando. Ah, não, mas vai. E eu tô gravando também, Nicole. Vou tentar colocar no YouTube se chegar em casa. Tá? Ô, professor, Oi. esse x igual a mais b seria igual a quanto? Então? Não, o que eu tô dizendo é que se eu somar esses dois, dá esse. Certo? Isso aí. Eu vou dar um exemplo, tá?
Vamos dar um exemplo? Depois eu devia até ligar o data show, mas vamos lá. Vamos dar um exemplo que o Bruno vai vir fazer na luz. Não, deixa eu fazer primeiro. Não, espera. Deixa eu colocar primeiro. O Bruno Labanca. Vem muitas lembranças com o Bruno. Saudade de um Bruno. Raul, você assusta as pessoas, pelo amor de Deus. Graças a Deus, não dá ideia. Quase falou. Ele é muito boa. Vai lá fazer essa dica. Bruno, faz o giz amarelo, que é melhor. Só que explica. Não, ele faz cosplay de teatro. Vamos lá. Olha aquele exercício ali, o Bruno vai fazer. Isso aqui é um 5? É um delta. Quanto vale esse ângulo aqui? Não, faz teorema do ângulo externo. Esse jeito sozinho também vale. Mas Então tá. faz pelo teorema do Teorema do ângulo externo que diz aqui, ó. X é igual a. Aqui é A. E aqui é B. Quanto vale X aqui, ó? Mas escreve embaixo, x é igual a 50 vezes 50. O Bruno explica muito bem, só a moça meio bagunçada, mas tudo normal. Nossa senhora, O pessoal do fundo enxergar. Certo. Certo? Agora esse Y aqui. Teorema do ângulo externo de novo. Y é igual aqui agora C e aqui X. Y é igual a I mais X. Quanto vai ser? 30. Quanto vai X? 100. Igual. Certo? Muito bem. O Bruno ia começar fazendo. Quanto que é 50 vezes 50? Então aqui é 80, certo? Beleza. Se aqui é 80, aqui é 100 também. É 100, não é? Não que falta para 180? E já ia dar certo. Ele pode fazer desse jeito numa prova? Claro que pode. Tá? A não ser que esteja lá na prova. A não ser que esteja escrito na prova. Faça pelo teorema do ângulo externo. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu perguntar. Você está fazendo uma Olimpíada tipo o BMEP, dissertativa. Aí você sabe algum assunto do ensino superior. Você está no 7º ano. Você pode usar esse assunto para resolver a questão do BMEP? Pode. Viu? Isso é uma coisa importante. Precisa usar? Não. Quando o Thiago Labanco estava no 9º ano, ele resolveu um problema na Olimpíada, ele foi medalhista de ouro, usando matéria do ensino superior, que é a ideia de derivada. Deu certo, tá? Foi ouro, provavelmente deram certo para ele. Precisa? Não. Convém? Acho que não muito, tá? Porque dependendo do corretor que você pegar, pode não entender teu raciocínio. Pode falar. Tem alguns casos que convém usar a derivada demais, porque assim, se você vai fazer, por exemplo, fórmula de Bhaskara e um monte de coisa para descobrir informações de uma equação de segundo grau, XV, YV, os caras precisam valorizar 1 trilhão de coisas derivadas, você já vai resultar. E foi exatamente isso que o Thiago fez. XV e YV. O César deu o exemplo clássico. Quando você estudar a função de segundo grau, eu pretendo dar um curso de função de segundo grau. Ei, senhor, vocês vão estudar um negócio chamado X do vértice e Y do vértice. Isso, pessoal, problema de maximização. Se você usar a derivada, é muito mais fácil.
Acontece que é muito mais difícil entender o que é derivada do que ipsilon vértice. Entende por que a gente ensina diferente? Derivada é um conceito muito abstrato, difícil o aluno no nono ano entender. Então, eu faz de jeito mais difícil, só que conceitualmente é mais simples. Mas o que o César falou é exatamente o que estava na minha cabeça. Eu fico absolutamente impressionado com como vocês são inteligentes. Vocês não têm ideia de como que as pessoas são inteligentes. É que tem muita gente que não sabe usar, certo? Às vezes não desperta alguma coisa para inteligente. Deixa eu contar uma coisa curiosa. Eu não vou falar a cidade, mas tem uma menina que não estudava matemática. Ela era muito relaxada em matemática. Ela falava que era de humanas e não estava nem aí com matemática. Nem aí, nem estudava. Só que ela é de uma família... acho que o pai dela era advogado, alguma coisa. Todas as férias ela viajava em um país do mundo. Se olha no Instagram dela, ela estava na China, na Europa, no Egito, no Canadá, beleza. Ela tem 2 medalhas no OBMEP, sem estudar nada. Por quê? Porque qualquer coisa intelectual que você faz, desenvolve a sua cabeça. Aí esse rapaz aqui tem uma coisa muito curiosa nele. Ele tem medalha de ouro na Olimpíada de Ciências e na Olimpíada de Física, sem nunca ter estudado profundamente esse assunto. Mas como ele é muito bom em matemática, ele ganha medalha de ouro nessa área do César de Escola Física. César tem medalha de ouro de astronomia todo ano. Felipe, sem nunca ter estudado de astronomia, foi medalha de ouro também nessa aula. E posso contar um negócio para vocês? Se a prova de português for gramática, quem é bom em matemática, em 15 dias decora aquilo lá tudo. Eu sei que tem aluno que não sabe o que é um ditongo. O que é ditongo? Exatamente essa pergunta. Não, pessoal, é surreal. Ó, escuta. Só que, ó, pera, não pode ter conversa paralela, senão atrapalha. O mínimo das outras matérias, as pessoas precisam saber, tá? Era pra eu saber o que era ditongo? Sim, era pra você saber antes de você saber multiplicar. Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Já sabia. Certo? Só que eu tinha muitos alunos que não sabiam que toda proparoxítono é acentuado. Toda proparoxítono. Isso aí já pra ver por lógico. É só você olhar que todo pessoal, isso são assuntos das séries iniciais. Só que talvez vocês não saibam o fracasso da educação no Brasil. Aí, coisas de outras áreas. Eu perguntei para os alunos, por exemplo, o que é protista. O povo sabia. Nossa, pessoal, isso é coisa que você tem que chegar no 6º ano já sabendo. Protista é um dos reinos. Tem animal, tem vegetal, tem outros também. Protista é o reino, por exemplo, da ameba, da giardia. Não estou dando aula. Eu estou dando aula de alfabetização. Não, mas não tem culpa. Não. Porque essas coisas tem que saber, mesmo que o professor esteja ruim. Eu também perguntei qual era a capital de Sergipe. Pouca gente sabia que era Aracaju, certo? E tem outras que perguntas que eu fiz. O que é mais aqui? Pessoal, tem um celular tocando. Tá. O que mais? Eu fiz uma outra pergunta de outra área que os alunos também não sabiam. Bom, é claro, tem aquelas piadas, né? Qual que é o osso externo? Qual que é o osso externo? Hã? O povo fala, nenhum osso, é tudo interno. Não, tem um outro chamado externo com S, que é esse osso aqui, que
fica aqui na frente do pulmão, esse é o osso externo com S. Vamos voltar para a matemática. Ó, pessoal, talvez vocês possam ficar com vergonha de não saber das coisas, mas não se preocupe. O nível é surreal das pesquisas que eles andam fazendo nos Estados Unidos. Presta atenção, filho. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Will, vira pra frente. Pode parecer absurdo. Mas 13% das pessoas dos Estados Unidos acham que leite com chocolate sai de vaca marrom. É meme, né? Não é mentira. Vocês não duvidam do que as pessoas não sabem. Certo? Sabe, tinha um programa do CQC que levava o mapa do Brasil para os senadores dizer onde estava o estado que eles moram. Eles não sabiam. Entendeu? Assim, por isso que as pessoas precisam estudar. E por isso que é muito fácil ser melhor. O César uma vez falou numa aula: Otávio, ser melhor que os outros é muito fácil. O nível está muito ruim. Se você esforçar um pouquinho, você consegue bem. Então, acredita em mim. Dedica um pouquinho, você vai vencer. Eu queria que todo mundo vencesse, mas não é possível. Você não consegue levar a educação para todo mundo. Tá? Tem professor lá na escola que eu dou aula, escreveu na lousa texto com S. Professor formado. Ó, voltando para cá. Só que agora eu preciso que pare e me escute, senão não dá. Tá. Tem algumas coisas, alguns exercícios dessa matéria que tem truques manjados. Um deles é esse aqui. Isso aqui não é um triângulo, é um quadrilátero, concorda? Então vamos supor que eu tenha aqui 50 graus, aqui eu tenha 30, aqui eu tenha 40, 30 também. Eu quero saber este ângulo aqui. Você sabe, Bruno, o truque que tem por trás disso aqui? Eu não lembro de ter dado aula disso pra você. Sabe o truque? 50. Não. Não. Tá fora de escala. Tá? Quem fez curso 89 talvez possa lembrar. Mas um jeito de fazer é o seguinte, ó. Prolongo isso aqui. Pelo teorema do ângulo externo, aqui mede quanto? 80, concorda? Vamos usar o teorema do ângulo externo de novo. O pessoal não conversa não. A Agatha e a amiga da Agatha. Ó, quanto que mede esse ângulo aqui? Som. Agora, presta atenção no que você podia fazer. Ó, esse mais esse não é esse? Então esse mais esse, né? Depois você vai somar com esse. Então você concorda para achar esse ângulo é só somar os três? Isso é um truque. Se eu somar esses três ângulos, eu tenho esse aqui. Certo? Entenderam que é um truque manjado? É uma coisa manjada de exercício. Eu nem precisava ensinar isso. Porque... Bem bacana quando eu quiser medir o ângulo de um cursor de mouse. Certo. Eu posso até... Então vamos fazer o ângulo de um cursor de mouse. Esse quadrilátero tem um nome. Como que ele chama? Seta ou dart. Tá. Vamos fazer melhor. Vamos fazer uma seta mais arrojada aqui, com ângulo reto. É uma seta que esse ângulo é reto. E aí, vem aqui, faz assim, e aqui mede 120 graus.
esse lado igual a esse e esse igual a esse. Ó, quanto que mede esse ângulo aqui? Sim, mede 15. Como é que calculou isso? Olha só. Aqui na 90. Então você concorda que por... aqui eu tenho outro triângulo isósceles e esses dois ângulos são iguais? Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui? Então, como por obviedade, esse é igual a esse. Então eu posso chamar aqui de x, aqui de x. Então 90 mais 2x igual a 120. Então 2x é igual a 30. X é igual a 15. 15 graus. Daria para fazer de outro jeito, tá? Se calculava esse ângulo, depois calculava o outro, subtrair. Também funcionava, tá? Ok? Entendido o teorema do mistério? Tá, deixa eu olhar a hora. Bom, deixa eu explicar para vocês. Depois do intervalo, é o assunto mais legal que tem. Que é incentro, ortocentro, baricentro, circuncentro. Já estudaram isso? Quem aqui já estudou, levanta a mão. Deixa eu dar uma olhada, pessoal. Já. Certo. Onde vocês estudaram isso, Carol? O Renato já passou um pouco pra gente na escola e eu também pratiquei bastante. Era até aquela pergunta que eu estava fazendo sobre quatro triângulos menores e um triângulo maior, que a gente tem algum desses, só que eu não escuto muitos nomes, eu sou mais marcante. Tá, não, esses são os pontos notáveis. Ó, só que é o seguinte, vamos prestar atenção. Intervalo tem que ser o tempo determinado. Principalmente o pessoal de Muzambique. O pessoal de Muzambique tem aula que chega 50 minutos depois. Nossa, que horror. Então, sério. Somente aqui. Então, vamos combinar o seguinte. Na hora do almoço, que é 1h30, vai pra rua, fica à vontade. Mas nesse intervalo, que a gente vai fazer agora, que é um intervalo curto, é aqui dentro do prédio. Certo? Aqui dentro. Essas redondezas, até aquela coisa. Tá? Pra gente não atrasar, que eu sei que o pessoal não cumpre o horário. Então vamos no intervalo de... Não cumpre. Fazer intervalo de 20 minutos e a gente volta às 10h20. Se quiser jogar baralho, pode. Não é proibido. Tá? 10h20.